E aí galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando as ideias de mangás enviadas por vocês pra mim. E galera, no vídeo de hoje, antes de começar o vídeo, eu já vou logo de cara aqui com dois pés no peito, porque a gente fechou uma parceria muito maneira com a Cuponomia. Talvez você já conheça a Cuponomia, talvez você não conheça a Cuponomia, mas ela é uma plataforma que agrega cupons de desconto para várias lojas, são mais de 2.000 lojas cadastradas e também cashback. Se você não sabe o que é cashback, cara, é um negócio muito maneiro. Quando você faz uma compra em um site, você tem o valor, você paga lá o valor e tudo certo, né? Assim que qualquer compra funciona. Com cashback, ou seja, se você fizer essa compra em uma loja parceira da Cuponomia pela plataforma Cuponomia, você recebe uma parte desse valor de volta como saldo ali na sua conta da Cuponomia, cara. E o mais legal é que esse saldo pode ser sacável. Então, quando você juntar ali a partir de R$20 esses retornos de dinheiro, né, do cashback que você vai receber fazendo compra nas lojas parceiras, juntou R$20, você pode sacar aqui na sua conta. E a Cuponomia, ela gostou aqui do canal e resolveu apoiar a gente aqui e ajudar você aí a poder economizar nas suas compras, porque desenhista é um cara que precisa gastar muito dinheiro, cara. É papel que a gente compra, é grafite para lapiseira, é lápis, é 1 milhão de caneta que tem que comprar de espessuras diferentes, de cores diferentes, etc. Imagina, cara, quantas coisas só para o seu desenho você compra no ano. Imagina poder receber uma porcentagem desse valor de volta em cada compra aí que você faz. Claro, a gente está falando sobre materiais de desenho, etc. Mas vai muito além, né? São mais de 2.000 lojas. Então é um cupom de desconto que ajuda você a pagar mais barato. É um cashback que faz você retornar ali um pouco de dinheiro do que você comprou. E aí, no final das contas, você acaba economizando muito nas compras que você faz aí na internet. Então, se você gostou e se interessou, vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o seu cadastro lá na Cuponomia. E é interessante você fazer pelo meu link aqui embaixo, porque, claro, além de ajudar aqui o canal para que a gente continue com essa parceria, você também recebe aí R$5 já na sua conta quando você fizer a sua primeira compra. Então você já começa aí, já ganha um dinheirinho só de se cadastrar e fazer a primeira compra na Cuponomia. Cara, é muito simples. Entrou lá no site, você vê lá a loja que você quer, pode pesquisar entre as mais de 2.000 lojas, como eu falei, e é só fazer as suas compras e receber o dinheiro de volta. Valeu, Cuponomia, por confiar e por acreditar aqui no canal. Certeza que vai ajudar muito os desenhistas, quadrinistas e mangakás desse canal aqui. E agora sim, vamos começar aqui a análise das nossas sinopses. Lembrando que a primeira sinopse a ser analisada é uma sinopse de membro, então você pode se tornar membro aqui embaixo, né? Você vai descer aqui embaixo para poder se cadastrar na Cuponomia. Já aproveita aí, seja membro, que você vai ajudar aqui o canal a continuar postando vídeos e também vai ter a chance de ter a sua sinopse lida aqui mais rápido, ou você pode ir lá perto do final da descrição, no meio da descrição, e tem lá o processo para você enviar a sua sinopse também para ela ser lida aqui no canal. Bora começar. O nome da nossa primeira sinopse é Distopia da Vingança. Numa Los Angeles decadente de 2045, John Gitz, eu acho que é Gitz, G-I-T-T-E-S, John Gitz, sei, é um detetive emburrado e solitário. Em sua busca pela verdade, ele investiga atividades corruptas da megacorporação onde trabalha. Ela descobre e tenta assassiná-lo, mas seus pais que foram as vítimas. Ele sente uma intensa culpa e busca vingança, ao mesmo tempo que está com uma luta interna para não tirar a própria vida. Interessante esse conceito, né? Bem, ele não é bem um detetive, ou ele trabalha para essa empresa como detetive. Ele é detetive da empresa e ele investiga a própria empresa. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso, mas pode ser, acho que pode funcionar. Na verdade, eu acho que seria até interessante, talvez, né? A gente pode partir desse meio aqui da história, mas a gente pode também, se for para trabalhar com uma ideia, é aquele negócio que eu sempre falo, eu tô me confundindo aqui, eu não consigo terminar uma sentença, mas vamos lá. Eu sempre falo aqui sobre qual que é o nosso objetivo ao contar uma história, né? O que a gente quer contar, o que a gente quer fazer. E aqui a gente tem vários pontos de vista que podem ser abordados dependendo do objetivo que o autor quer aqui. Então vamos lá. A gente pode ter uma história que foque mais nessa relação ali do final da sinopse, né? Ao mesmo tempo que está com uma luta interna para não tirar a própria vida. Então a gente pode focar mais nessa questão da depressão, mais nessa questão mais interna do personagem. E se a gente for focar 100% nisso, então não é tão importante a corrupção da empresa, não é tão importante certas coisas
ali que estão acontecendo em relação à empresa em si, ou um mistério, ou algo assim, e sim mais o próprio personagem. Então, a gente, por exemplo, não precisaria focar tanto nesses outros aspectos. Já em um outro ponto de vista, onde a gente focaria mais realmente no lance ali do suspense, da investigação e tal, da história de detetive mais clássica, aí eu acho que seria interessante a gente começar com o John, talvez, trabalhando como detetive para essa empresa. Não sei se detetive seria a palavra certa, mas talvez uma espécie de investigador, ou trabalhando no que eles poderiam chamar de área de inteligência, ou algo assim que seria, não sei, por exemplo, espionar outras empresas, entender estratégias de marketing de outras empresas para poder aplicar na própria empresa, etc. Ou seja, né, você tem uma corporação, a corporação ela está interessada em lucro, ela está interessada em várias coisas sim. Pode até ser algo no sentido de que ele precisa investigar certas coisas, precisa chegar em certas coisas e ele não sabe como que essas informações que ele está trazendo estão sendo usadas, e aí ele acaba descobrindo que elas estão sendo usadas para, por exemplo, chantagem política ou algo assim, para conseguir, sei lá, pagar menos imposto, para conseguir não ter que pagar indenização por certos crimes, sejam crimes ambientais ou outros tipos de crimes que a empresa acabe cometendo, etc. Esse tipo de coisa a gente sabe que existe no mundo real. Então poderia ser algo assim e aí começar a investigação. Então a gente partiria do ponto de vista da história ali, fazendo aquela jornada do herói bem clássica. Eu não sei se eu já trouxe um vídeo sobre jornada do herói aqui no canal. Se eu não trouxe, eu preciso muito trazer. Enfim. A gente sairia daquele mundo comum, onde ele está ali fazendo o trabalho dele na empresa e ele acaba descobrindo esse grande segredo. E aí, ao descobrir isso, ele quer saber mais, quer entender mais sobre o que isso está causando, o que isso está fazendo, até porque é o trabalho dele que está fazendo isso diretamente, né? Ele está sendo um cúmplice disso sem saber. Eu acho que é importante ter essa questão ali de uma decisão moral dele, e essa decisão moral ajuda a reforçar o sentimento de culpa que ele vai sentir depois, né? Quando os pais deles acabarem sendo envolvidos nisso de alguma forma. A dúvida que eu fico ele vai ser demitido de alguma forma? Como que vai ser esse desenrolar da trama a partir daí? Porque ele fala, beleza, ele acaba... ele investiga essas atividades corruptas da corporação que ele trabalha, a partir do momento que a corporação sabe que ele está fazendo isso e tenta matar ele, tenta assassinar ele não faria mais parte da empresa. Ele não pode... Eles tentam matar ele, matam os pais deles e no dia seguinte ele tá batendo o crachá certinho e tal. Então não sei se precisaria ser os pais dele, se poderia... Por exemplo, vamos lá. Se a gente quiser manter ele como um infiltrado dentro da empresa, ao invés de eles matarem os pais, pode ser que eles matem um colega de trabalho dele. Então ele vai investigando ali e sem querer ele deixa uma pista, vamos dizer assim, de que ele está investigando, só que essa pista incrimina o colega de trabalho dele e não ele diretamente. E aí o colega de trabalho dele não começa a parar de vir, não tem uma notícia de demissão, nem nada do tipo, uma carta de demissão, qualquer coisa que indique que ele foi demitido, ele vai investigar e descobre que o cara foi morto. Ao perceber que o cara foi morto, ele descobre que ele deixou, nos processos de investigação dele, sei lá, ele logou sem querer na conta do cara, no computador que o cara usava, enfim, alguma coisa que deu a entender para a corporação que foi o colega de trabalho dele ali, que estava no mesmo cargo que ele, algo do tipo, que estava investigando a questão da corrupção e estava descobrindo algo, e aí ele percebe que, não só é muito perigoso seguir no caminho que ele está seguindo, e dois, uma pessoa perdeu a vida por culpa dele. E aí pode entrar nesse lance. Aí eu não sei se entraria muito na parte de lutar contra essa vontade de tirar a própria vida, pela culpa, etc. Aí eu não sei. Talvez realmente se os pais morressem por culpa dele, eu acho que daria mais esse foco, né? Mas daí eu acho que a gente teria que mudar algumas certas abordagens, do tipo, ele não vai mais poder trabalhar na empresa. Se a empresa sabe que é ele vai ter que ficar fugido, ou algo assim. Aí como que ele vai buscar essa vingança agora que ele não tem mais acesso diretamente à empresa? Sei lá, vai ir para uma coisa mais de ação, talvez, onde ele vai ter que, sei lá, sequestrar um executivo, vai fazer o executivo contar para ele, etc, sabe? Começar a fazer umas coisas que não são tão aquele lance de espionagem. Então, como eu disse, a depender de como o autor quer trabalhar a história, o que ele quer fazer? Eu quero fazer mais cenas de ação, eu quero fazer mais cenas de drama, eu quero fazer mais cenas de investigação, eu quero fazer uma coisa ali que realmente
envolva, tipo, a espionagem e tal, esse negócio do cara tá infiltrado ali, descobrindo as coisas e tentando não ser pego, ou eu quero fazer realmente uma história de perseguição, sabe? Dependendo de como você quer fazer a história, muda os caminhos que você vai seguir ali na trama. Então eu sempre falo pro autor partir do princípio do que eu quero contar, qual a história que eu tô querendo contar, o que eu tô querendo mostrar, o que eu tô a fim de desenhar, primeiro entender o que você quer como autor e aí depois você transpõe isso para a história que você vai contar, porque daí realmente muda completamente a abordagem que vai seguir. E é importante saber isso porque algumas abordagens elas podem se contrapor com outras. Então, às vezes você quer fazer uma história mais de ação, perseguição, etc. E aí você vai trabalhando com uma história para ela com um caminhar e com uma trama que envolve muito mais só a parte ali de espionagem interna. E aí uma coisa às vezes não combina com a outra. Vamos lá, vamos supor que você está fazendo a história de espionagem interna, mas você queria fazer grande ação, etc., com explosão, todo aquele negócio bem filme de ação de Hollywood. E o lance da espionagem. E acontece toda uma cena de ação que destrói um laboratório, que destrói todo um negócio, explode um prédio da empresa, algo assim. Então é algo muito espalhafatoso para uma história de espionagem ali. Você teria que dar uma grande volta no roteiro para contornar como que isso não chamou a atenção da empresa. Enfim, e aí, né, entra aquele lance. É a parada que eu falei. Se a empresa sabe que ele está fazendo negócio, ele não pode voltar lá e trabalhar lá. Aí você tem que, obrigatoriamente, né, pela lógica da história, mudar o foco de como que você está querendo contar. E é por isso que eu digo que é interessante a gente saber como autor o que a gente quer fazer antes de colocar aquilo ali diretamente na história. E às vezes a gente quer uma coisa um pouco diferente de para onde a história está indo e a gente pode guardar essa história para outro caso e pegar só as partes que levam para aquele caminho que a gente está querendo seguir nesse momento. Às vezes hoje você está com vontade de fazer uma história mais de romance, amanhã você está com vontade de fazer uma história de terror. E aí você separa essas histórias para que você não fique misturando muito as coisas. Às vezes fica legal, mas geralmente é mais difícil e tem uma tendência a ficar mais ruim quando a gente tenta misturar muitas coisas assim. E como eu expliquei aqui ao longo dessa sinopse, às vezes tem problemas de lógica na própria história que impedem a gente de fazer isso. Nossa próxima sinopse é da lista padrão. A gente está lendo sinopses do finalzinho de junho de 2022, ou seja, do ano passado. Joey é um garoto otimista responsável que está terminando o segundo ano e é um excelente esgrimista. Mas sua vida muda quando, voltando para casa, é transportado do nada para o Reino do Meio. Reino em outro mundo onde vivem demônios, magos e bruxos. Joey agora precisa achar um jeito de voltar para casa e descobrir mais sobre seus misteriosos poderes e uma estranha mulher que está à sua procura. Eu fiquei um pouco na dúvida que ele fala sobre Joey agora precisa achar um jeito de voltar para casa e descobrir mais sobre seus misteriosos poderes e uma estranha mulher que está à sua procura. Me parece aquele lance ali de tipo múltiplos objetivos ou múltiplos focos. E aí eu sempre comento sobre quando a gente coloca isso na sinopse, fica parecendo que a história tá um pouco sem direção ali. Então, a princípio pode-se imaginar que, ok, o Joey tem certa curiosidade sobre os poderes e como que ele ganhou os poderes, mas talvez isso não seja a busca principal dele. A principal seja voltar para casa. Ok, ele tem uma dúvida, uma desconfiança sobre essa mulher que tá atrás dele, que tá à procura dele, ou algo do tipo. Pode ter medo, pode ter receio, ou algo assim. Ou pode querer ir atrás dela para tentar descobrir mais. Mas, novamente, o foco é voltar para casa. Eu digo isso porque, novamente, igual eu falei na sinopse anterior, é importante que a gente, como autor, saiba qual história a gente quer contar. E saiba qual o caminho principal que a nossa história vai seguir. Para que ela não fique indo cada hora para uma direção e pareça que ela não tá saindo do lugar. Como eu disse, não que necessariamente o autor esteja assim perdido, mas eu acho interessante falar sobre isso porque muitos autores às vezes acabam realmente fazendo isso. Você coloca vários pontos ali que você quer abordar na sua história como se eles fossem parte da sua trama principal e não necessariamente é. E quando eu falo trama principal, é o caminho que a história vai seguir. Então vamos lá. Joey, ele tá voltando para casa, ele é transportado pro Reino do Meio. Ele chega no Reino do Meio, ele não entende nada do que tá acontecendo, ele acordou com certos tipos de poderes. Ele vai passar por várias confusões para entender onde que ele tá, o que tá acontecendo, e aí ele vai perceber que ele não tá no mundo dele e vai pensar, ok, precisa achar um jeito de voltar para casa. A partir daí, alguma pista ou alguma coisa vai ter que dar algum indício para ele de qual caminho que ele deve seguir nessa história, nesse mundo, para que ele possa voltar para casa. E aí ele vai ir em direção a essa pista.
Essa pista vai levar ele em direção a alguma outra coisa, alguma outra descoberta. Talvez a mulher começa a procurar ele sente medo, foge. Nessa fuga acontece algum problema ali, ele se perde, encontra alguém ali que vai ajudar ele, a princípio, alguma coisa. Ele tem um objetivo lá na frente que é chegar num determinado lugar que algumas dessas pistas anteriores falaram pra ele que ali ele vai achar uma forma de voltar pra casa, porque sei lá, tem pessoas ali que têm conhecimentos sobre diversos mundos, então talvez alguém ali saiba sobre o mundo dele. E aí ele tem que passar por esse lugar que agora ele está perdido para poder chegar naquele outro, vai enfrentar lá suas confusões, etc. Talvez a mulher continue atrás dele, ele fica meio bolado com isso. Nesse meio tempo, ele pode usar os poderes deles em alguns casos ali para se defender, para lutar, para qualquer coisa que aconteça. E aí, nisso, algum dos personagens que tá andando com ele ali naquele momento, porque eles, né, sei lá, os dois se perderam juntos, eles precisam chegar num lugar habitável juntos. Então eles estão indo juntos ali, que eles têm esse objetivo em comum de chegar em um lugar habitável, por exemplo. Essa pessoa vai conhecer alguma coisa sobre esses poderes, vai falar ali com algo sobre ele, vai dizer, ó, em tal lugar talvez você vai conseguir achar mais isso. E aí entra o lance da divisão. Aí é o que eu falo sobre a história poder se dividir. Nesse momento, seria interessante o autor, ou por exemplo, colocar que esse objetivo tá coincidentemente alinhado com o objetivo dele de voltar para casa, então falar, esses caras que têm aí conhecimento sobre vários mundos, também tem conhecimento sobre esse tipo de poder. Tem um cara nessa mesma cidade que tem esse tipo de conhecimento. Mesmo que você não coloque isso diretamente ali, mas fale, esse cara agora se mudou, ele tá não sei para onde, ou algo assim, é interessante não dividir ali a atenção do personagem. Eu sempre comento aqui sobre jogos, né? Jogo, ele tem por premissa para fazer você ter mais tempo de jogo, explorar mais o universo do jogo, o mundo ali, e obviamente ter mais horas de gameplay, né? Já que isso é algo que conta bastante até no marketing do jogo, na venda, na precificação do jogo, né? A quantidade de vezes que você consegue jogar, quantas horas você consegue passar dentro do jogo. Você tem uma quest principal, uma linha de quest principal, você tem várias side quests. E num jogo, entende-se que você tá indo numa quest principal que às vezes é muito importante pro seu personagem e você simplesmente vai desviar dessa quest principal para ir pro outro lado do planeta para ajudar alguém a pegar ovo de galinha, sabe? Faz parte da nossa suspensão de descrença do jogo porque a gente tá tomando essas atitudes e tal, e a gente tem um motivo como jogador de, eu quero ganhar experiência, eu quero explorar o mundo, eu não quero completar logo a história inteira porque aí eu não vou ter explorado o mundo tanto e tal. Quero fazer essa sidequest antes. Cada jogador tem sua própria forma de fazer. Mas dentro da história do jogo, você repara que sempre vai dar a entender que o seu personagem está indo direto ao ponto. Principalmente quando é um objetivo assim muito forte. Sei lá, o cara está impedindo o fim do mundo. Se você está impedindo o fim do mundo e o fim do mundo vai acontecer daqui a 5 dias, você não pode passar 8 dias viajando. Você não pode passar 8 dias ajudando alguém a cuidar da sua fazenda, né? Você tem que ir em direção, porque senão o mundo vai acabar em 5 dias. Num jogo esse tipo de mecânica funciona. Numa história já não funciona tanto, porque ela tem que ser um pouco mais verossímil no sentido de que os personagens eles têm que agir como pessoas no mundo real e não como jogadores em um jogo, né? A não ser que a história esteja retratando exatamente um jogador em um jogo, mas daí você tem que fazer o jogador ser como uma pessoa real. Então o que acontece, o que eu quero dizer aqui se o objetivo do Joey é voltar para casa e alguém fala pra ele, olha, um cara que vai te ajudar a entender os seus poderes fica do outro lado. Fica lá pra lá. Você vai ficar muito longe do caminho de volta pra casa. O Joey, ele teria que ter uma decisão de ou eu vou entender meus poderes ou eu vou voltar pra casa. Se o grande objetivo dele da história, se foi mostrado, se é apresentado na história que ele tem esse forte desejo de voltar pra casa, então ele não vai desviar o caminho dele pra ir ver outra coisa. Ele vai voltar pra casa, por exemplo. Ele vai ir pro caminho de voltar para casa. Então, entendendo qual que é a trama principal que a gente está querendo abordar na nossa história, fica muito mais fácil entender os caminhos que o personagem vai trilhar e onde a gente deve colocar os elementos que a gente quer pôr na história. Para que esses elementos não desvirtuem a trama principal, mas sim se complementem a ela, dando a riqueza para a história que a gente quer. Então, a gente quer que o personagem encontre outros aliados. Esses aliados têm que estar no caminho dele em direção ao objetivo dele, em direção a essa trama principal que eu chamo. Você não vai fazer uma side quest para desbloquear um amigo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo ali. Os próprios coadjuvantes, né, e personagens que a gente introduzir na história para acompanhar o protagonista também tem que ter seus próprios objetivos, suas próprias tramas, e elas têm que estar alinhadas de alguma forma
com essa questão principal. Afinal de contas, ninguém vai abandonar a sua vida só porque apareceu um outro louco aí e falou que quer alguma coisa. Falou, ok, eu tinha mulher, filho, tinha tudo isso aqui, eu tinha uma vida, eu tava construindo, eu tava querendo fazer uma faculdade, mas quer saber, você tem um cabelo maneiro, você tem uma roupa legal, uma espada estilosa, acho que eu vou abandonar minha mulher, filhos e meu sonho pra seguir você. E é isso aí, sabe? É interessante contextualizar, principalmente os personagens que, né, que são ali os coadjuvantes que vão estar realmente lado a lado, que vão aparecer mais na história, enfim. Tem todas essas questões de preocupação, mas tudo isso, todas essas questões que eu tô falando, envolvem necessariamente a gente entender, ó, meu objetivo é esse. Joey quer voltar para casa. Então, você traça um caminho que ele precisa fazer para definitivamente voltar para casa. Então, ele precisa chegar em tal pessoa, porque a pessoa tem esse conhecimento. Essa pessoa não tá lá, aconteceu alguma coisa. Então, ele, sei lá, o cara foi raptado, mas é a única pessoa no mundo ali que pode ajudar ele. Então, ele vai lá tentar resgatar o cara. Quando vai resgatar o cara, ele encontra ali com outros problemas, etc e tal. O cara consegue ajudar ele, mas agora ele tá avisado por esses outros problemas porque ele atrapalhou os planos de alguém. Já temos a introdução de um vilão na história aí que vai querer talvez vingança ou algo do tipo. Aí, beleza. O cara consegue ajudar ele até certo ponto. E a partir de certo ponto ele fala, ó, não tenho mais como te ajudar a partir daqui. Segue pra tal caminho que lá você vai conseguir achar mais coisa. E aí ele segue pra esse outro caminho. E assim vai, a gente vai montando essa trilha que o personagem vai trilhando, literalmente, pra chegar ali num ponto onde ele vai voltar pra casa. E aí quaisquer elementos que a gente queira contar, queira introduzir na história, qualquer acontecimento que a gente queira que a história tenha, eu quero que tenha uma perseguição em um determinado momento, eu quero que tenha uma explosão numa montanha e eles tenham que descer a montanha enquanto tá os destroços caindo. Todas essas coisas você vai linkando no meio dessa trilha. Você não joga lá do outro lado e faz o personagem dar essa volta, sendo que ele, claramente, pelos interesses e objetivos do personagem, ele iria reto, né? Então, é interessante a gente saber isso, entender qual que é a linha principal da nossa história e quais são as linhas divergentes, as linhas paralelas, etc. Mas porque elas precisam estar ali, novamente, paralelas à nossa linha principal. Saber qual é a linha principal é primordial para montar qualquer história que a gente queira montar. Nossa próxima sinopse, eu não sei se o nome dela é século XX. Aqui está o assunto do e-mail, então não tenho certeza. Mas enfim, caso seja século XX, eu acho que poderia adicionar alguma coisa. Século XX, algum subtítulo ou não sei o que no século XX para que desse uma diferenciada. Por conta daquele negócio que eu sempre falo, né? Se a gente coloca um nome que é muito comum na nossa história, no nosso mangá, se a gente quer publicar ele algum dia, quer fazer ele ser achável algum dia, é interessante que seja algum título que, seja fácil de lembrar, que muitas vezes é difícil, mas que ele seja pesquisável e achável o mangá. Então você coloca século XX, vai aparecer 1 bilhão de coisas no Google, o seu mangá provavelmente, dificilmente vai estar ali no topo do Google, por exemplo, vai estar no topo das pesquisas, a ponto que a pessoa consiga. Talvez se ele colocar século XX mangá, ok, mas talvez existam outros mangás que se passem no século XX, existem mangás famosos, publicados, etc. E aí talvez ainda assim o seu mangá não seja achado. Então eu faria um título que pudesse ser um pouco mais único. Isso é algo extremamente difícil à medida que os anos vão passando, novas e novas histórias vão surgindo, e é cada vez mais difícil você ter títulos extremamente únicos para sua própria história. Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, porque tem essa questão que eu falei. Se a pessoa joga no Google século XX, dificilmente ela vai achar o seu mangá, e aí o seu mangá não vai ser lido, não vai ser descoberto pelas pessoas em consequência. Aí você depende só realmente do seu próprio marketing ali para fazer as pessoas lerem. Já é algo bem difícil no Brasil, né, a gente fazer o nosso mangá ser lido, conseguir leitores, etc. Um dos maiores desafios qualquer autor de mangá aqui no Brasil. Então eu sempre comento sobre essa questão do título, porque ela ajuda bastante, ou pelo menos ela ajuda a não dificultar esse processo de ter alguns leitores. Vamos começar. Depois da Guerra Fria esquentar em 52, a guerra assola o mundo controlado. Eu não sei se é um mundo controlado ou se a guerra é controlada. Um mundo controlado por uma empresa armamentista vulgo Skitavapen. Tem uma bola em cima do ar, eu não sei como é que se lê essa bola em cima do ar. Porém, nesse mundo de caos, algumas crianças nascem com poderes especiais. Uma delas é Kimmich, um jovem de 19 anos. Fica estranho falar assim, tipo, algumas crianças nascem com poderes especiais. Uma delas é Kimmich, um jovem de 19 anos. Parece que ele nasceu com 19 anos. Enfim. Com poderes elétricos, busca de impedir a Skitavapen de lucrar com a guerra. Ele quer impedir só de lucrar.
Então Kimmich, junto com 8 revolucionários, cria a Octopus, para assim livrar o mundo da guerra. Interessante, eu achei bizarro a questão de colocar só de lucrar com a guerra. Eu imagino que o objetivo dele seja acabar com a guerra em si. E como a guerra está sendo, vamos dizer, talvez feita de uma maneira de manipulação por conta da empresa, talvez o objetivo seja realmente, né, impedir a empresa. É uma coisa parecida ali talvez com Final Fantasy VII, né? Ali a gente tem uma grande empresa, no caso ali a empresa não está patrocinando nenhuma guerra nem nada do tipo, mas ela está literalmente matando o mundo, acabando com os recursos naturais do mundo ali, com a vida do mundo, transformando essa vida em energia. E aí você tem um grupo de terroristas aos olhos da empresa e rebeldes ou ativistas, enfim, aos olhos deles mesmo, né? Que é o grupo Avalanche, que quer ali, através de ações, tipo, destruir uma usina, esse tipo de coisa, eles querem impedir a empresa, né, de continuar fazendo ali o que ela está fazendo. Eu acho que aqui encaixa muito, muito bem nisso. Essa mesma questão. A gente tem uma empresa que está patrocinando a guerra, a gente tem um grupo ali que vai tentar, que vai ser visto como terrorista aos olhos da empresa, que vai tentar livrar o mundo da guerra, e o jeito como ele vai livrar o mundo da guerra é impedindo essa empresa. Eu acho interessante na abordagem dessa história aqui, sobretudo no final, para que a gente tenha ali uma certa discussão interessante e que deixa a história um pouco mais realista, algo um pouco parecido com o que a gente viu no filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme da Mulher Maravilha, até perto do final. O final estraga o filme, mas se você assistiu até perto do final, tem uma parte muito interessante, que a gente tem a Mulher Maravilha, ela tá ali no cenário da Primeira Guerra Mundial, e como ela vem do contexto ali onde a mitologia grega é real, etc., ela diz, a guerra tá acontecendo por causa de Ares, porque ele é o deus da guerra, então ele tá fazendo os humanos guerrearem entre si, os humanos se matarem, e aí beleza. Ela segue a história inteira ajudando, interferindo na guerra, etc., com essa mentalidade de eu preciso achar quem é Ares e preciso derrotar Ares para acabar com a guerra. E aí é interessante porque ela acha lá que um militar lá, um general, é Ares, e ela realmente derrota ele, enfrenta ele, e ela fala, tá, eu derrotei Ares, por que a guerra não tá acabando? E aí o Steve Trevor, que tá com ela, ele acompanha ela ao longo do filme inteiro, fala, porque não é assim, né? Às vezes somos só nós, os humanos guerreiam entre si, porque eles têm diferenças, porque nós somos falhos, etc. A guerra vai continuar, a gente tem que continuar aqui fazendo o que é necessário para salvar vidas, etc., para acabar com a guerra, mas não é tão simples assim como derrotar um chefão, um vilão. Isso é muito interessante, é um discurso excelente, mas daí logo em seguida revela que a Ares estava ali mesmo e estava manipulando a guerra, e realmente quando ela derrota a Ares acaba com a guerra, mostrando que ela estava certa o tempo inteiro e tirando completamente a complexidade que o filme tinha e, na minha opinião, estragando completamente o filme. Eu acho que aqui, nessa história, a gente pode abordar mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a gente tem uma empresa que sim, através de manipulação e através da venda de armas, etc., está incentivando, está ali catalisando cada vez mais a guerra, fazendo com que ela seja muito mais destrutiva, e sim, isso é algo que deve ser impedido, mas é interessante que talvez alguns desses revolucionários, ou o próprio Kimmich, né, ali, já que ele vai ser o protagonista, então, sendo o protagonista, ele tem que ser um personagem que passe pelo arco de personagem mais completo, né, então um personagem que mais mude ao longo da história, isso é um detalhe interessante pra gente deixar bem claro, né? O seu protagonista, o personagem da sua história, que é o principal ali, ele tem que ser obrigatoriamente o personagem que mais vai ter o arco ali de mudança na história. Então, geralmente, ele vai ser um personagem que tem algum defeito muito latente ali e que esse defeito ele vai perceber, vai mudar e vai melhorar ao longo da história, né? Ele vai aprender, ele vai amadurecer. Então sempre a gente trabalha com um arco de personagem. Mesmo que ele comece já ali achando que é perfeito, ele vai descobrir ali os defeitos que ele tem. Às vezes pode ser arrogância, pode ser, enfim, N coisas. E ao longo da história ele vai ali conseguir conquistar aquilo que ele almeja ou perceber que algo que ele tinha de errado e vai mudar, etc. De qualquer modo, todo protagonista tem quase que uma necessidade de passar por uma mudança ao longo da história, e essa mudança vai fazer com que aquele protagonista cresça ao longo da história, cresça no sentido de amadurecer, de realmente crescer aos olhos dos outros, aos olhos inclusive de quem está lendo, para que justifique ele ser o personagem principal daquela história, né? Então aqui o próprio Kimmich poderia ter uma visão de que se ele conseguir impedir
a Skitavapen eu falei meio num jeito meio alemão, né? Eu acho que essa empresa seria russa, talvez. Não sei. Pode ser alemã também. Querendo. Não sei. Enfim. Ele pode achar que ao impedir essa empresa, a guerra acaba. E aí, quando ele impede, a guerra não acaba e tal. E aí pode existir, sim, essa mesma discussão sobre a Mulher Maravilha do tipo, os humanos vão continuar guerreando, eles vão continuar se enfrentando. A gente fez, sim, algo muito bom. Porém, o nosso trabalho não acaba aqui, porque acabar com a guerra, livrar o mundo da guerra, não é algo simples como destruir uma empresa, por exemplo, falir uma empresa ou algo do tipo, né? E eu acho interessante, talvez, ter esse arco, né? Então, ao longo da história, o Kimmich sempre tem essa visão muito firme de, não, é a Skitavapen que é a causadora da guerra, é ela que a gente tem que acabar, a gente acabar com ela, a gente salva o mundo. E aí, quando eles acabam com ela, eles percebem que novas ações continuam sendo tomadas, que a guerra continua, e aí ele percebe que a luta dele também continua, mas que agora ele tem que fazer de outra forma, que não é só ir lá e fazer atentados a uma empresa ou algo do tipo, não é só acabar com uma empresa, porque tem a questão dos próprios líderes, da briga por poder e várias outras coisas que envolvem a guerra, além só de interesses armamentistas ou algo do tipo, lucro e coisas assim. Acho que deixaria a história com aquele ar mais de veracidade, de realidade. E quando a gente está abordando um assunto como guerra, né? E é interessante, ainda mais uma guerra que está aqui continuando, uma guerra que realmente aconteceu no nosso mundo. Acho que é interessante abordar dessa forma, um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista, porque eu acho que pode tocar o leitor mais do que simplesmente a gente fazer algo um pouco mais superficial e que talvez não tenha toda essa esqueci a palavra que eu ia falar. Essa similaridade com a realidade mesmo, no sentido de, como eu disse, né? Igual tá falando da Mulher Maravilha, achar que ela vai derrotar um cara e que esse cara é o problema da humanidade. E não que os humanos são seres complexos e que por conta dessa complexidade e de vários defeitos que eles têm, eles acabam fazendo isso por conta própria, sem depender da influência de um grande vilão. E vamos aqui para a nossa última sinopse de hoje. Ela tem título? Não, ela não tem título. Vamos lá, vamos começar então. Muitas histórias se ouviam sobre a tal caixa de Pandora, aquela que foi aberta há tempos atrás e libertara todos os males e desgraças do mundo. Os humanos, aos poucos, foram aprendendo a conviver com isso, mas a situação se agravava a cada dia. Investigadores paranormais descobrem que, aparentemente, uma outra caixa foi aberta recentemente. Uma caixa de um demônio que deu inúmeras riquezas e poderes a quem abriu, mas também fez com que vários demônios e monstros surgissem no mundo. Eles quase não aparecem por aí, pois estão se escondendo, esperando a ordem de algum monstro superior. Porém, vários relatos apontam que a existência deles, inúmeros sumiços sem explicações, boatos de pessoas super... Eu não entendi. Porém, vários relatos apontam para a existência deles. Aí os boatos são inúmeros sumiços sem explicação, boatos de pessoas com superpoderes, assassinatos misteriosos, etc. Personagens espalhados pelo mundo todo com diferentes poderes ficam interessados nisso e acabam pouco a pouco se juntando por um objetivo maior, tentar fechar a tal caixa, se é que ela existe. Interessante, cara. Aqui eu acho que o lance da caixa de Pandora ele não é tão útil assim pra história. Ou a gente poderia transformar essa outra caixa das riquezas que liberou os demônios na própria caixa de Pandora. Porque a gente tem meio que uma redundância na história, né? A gente fala, tem a caixa de Pandora, ela existiu, liberou vários males no mundo, etc. E aí os humanos foram aprendendo a conviver com isso. Mas aí apareceu uma outra caixa que fez exatamente a mesma coisa. Se a história vai focar no que aconteceu depois dessa caixa ser aberta, por que não faz uma caixa só e a gente poupa essa explicação? Sabe? Seria bem interessante, inclusive, fazendo com que a suposta aparição dessa caixa fosse considerada como uma caixa de Pandora, da lenda, da mitologia, etc. Que é uma mitologia interessante para ser trabalhada na história, né? Se a segunda caixa já fosse considerada como a caixa de Pandora. Então, tipo, alguém dizer, a caixa de Pandora realmente existe, isso aconteceu, isso tem acontecido. E aí tem essa questão de ter pessoas que vão investigar esses casos, essas coisas, para tentar chegar na caixa, para tentar chegar no centro disso. Eu fico na dúvida sobre a questão de como eles vão se juntar, já que eles estão espalhados pelo mundo e tal, e tem diferentes superpoderes. Me parece aquela história que pode ser desnecessariamente longa. Mas o que eu acho que poderia acontecer aqui, indo para um lado meio ali Lovecraftiano, né?
alguns jogos e outras histórias, não necessariamente as que foram escritas pelo Lovecraft mesmo, mas outras histórias que se inspiram, que pegam a mitologia dele para contar, muitas vezes falam sobre exatamente vários acontecimentos em vários lugares do mundo, e pesquisadores paranormais de cada lugar do mundo, eles meio que investigando cada um por conta própria o que está acontecendo no seu próprio lugar, e algumas vezes eles podem se corresponder, né, no caso das histórias Lovecraftianas, por carta, etc., já que não tem uma tecnologia tão avançada ainda. Geralmente, né, as histórias Lovecraftianas, elas se passam ali, sei lá, num passado ali meio pós-Segunda Guerra, sei lá, década de 60, 70, mais por aí, né? Difícil ver uma história de Lovecraftiana nesse estilo se passando no século XXI. Enfim, de qualquer modo, eu acho que é o que poderia funcionar, hein? Os personagens não necessariamente eles precisam se juntar fisicamente de estar no mesmo lugar, mas eles podem se corresponder, eles podem ser conhecidos, né? Por serem investigadores paranormais, etc. E eles se corresponderem a respeito disso a ponto que cada um vai desdobrando algumas peças do quebra-cabeça. E aí seria interessante não abordar, porque aqui na história fica claro que a caixa existe, que realmente aconteceu tudo isso. E aí quando coloca no final se é que ela existe, me parece mais um autor tentando fazer ali despertar alguma dúvida no leitor, sendo que ele já colocou a certeza. Então é tipo quando a pessoa ela conta ali uma verdade sem querer e depois tenta mentir em cima, tipo, eu percebi que eu falei a verdade, droga, eu preciso inventar uma mentira aqui pra pessoa não acreditar naquilo que eu falei antes. Enfim, e aí fica meio que falso. Então eu remontaria de um jeito que realmente desse a entender que essa caixa pode ser dúbia ou não. No caso de uma sinopse, eu não colocaria a informação sobre a caixa na sinopse. Eu colocaria só a questão dos eventos estão acontecendo, da investigação e, enfim, colocaria talvez na própria história, se a ideia é ter a dúvida, na própria história, algum dos investigadores que tem essa teoria da caixa de Pandora, por exemplo. E aí outros, pode ser um investigador que fica exatamente na Grécia, por exemplo, na Itália ali, né? E aí vai... a Grécia fica na Itália, né? Eu tô moscando. A Grécia é a capital da Itália, não é? Enfim... Posso estar moscando aqui no meu conhecimento geográfico. Mas, de qualquer modo, pode ter alguém que vai ter isso e outros que vão desacreditar, etc. E aí, conforme for juntando novamente as peças do quebra-cabeça com as coisas que estão acontecendo aí mundo afora, vai se chegando à conclusão de que realmente a caixa existe e tem que achar quem que abriu ela e como que fecha, se tem como fechar, etc. Aí vai desse lance de desenvolver quais são os passos que os personagens precisam tomar para que isso seja feito, né? Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que talvez não fique tão longo se a gente realmente não precisar fazer os personagens estarem espalhados, aí eles descobrem as coisas, se juntam, seguem um caminho, mas realmente eles de verdade estarem separados e talvez a gente possa trabalhar com a figura de algum protagonista, que pode ser o cara da caixa, por exemplo, que é quem vai ter que ir na caixa de fato e fechar a caixa de fato, enquanto os outros estão lidando com outros problemas aí, mundo afora ou algo do tipo. Talvez possa até ser um lance de que a caixa não foi completamente aberta, e aí você coloca uma questão de... Por isso que os demônios estão aparecendo meio que aos poucos, e não necessariamente porque eles estão escondidos. Claro que tem um lance de estar esperando a ordem, etc. Mas, novamente, eu acho que isso pode ser uma extensão muito grande da lore, sabe? Você tem o lance de... Eu tenho uma caixa de Pandora, aí eu tenho 2 caixas de Pandora abertas, aí eu tenho mais um demônio que é grande, que vai mandar a ordem. Então parece que fica muitos passos diferentes para que a gente poderia encurtar isso e transformar numa história mais simples, onde você tem uma caixa de Pandora, vamos supor que alguém descobriu como que abre ela, mas ela abre em etapas, cada parte dela abre um pouco, e aí por isso saem poucos demônios. O cara tá abrindo a caixa e tá conseguindo ali conquistar algumas coisas, liberando alguns males, e por isso que as coisas estão acontecendo aos poucos, e aí ao descobrirem isso, eles acabam tendo uma questão de luta contra o tempo para impedir que o cara abra a caixa como um todo, e talvez o lance de abrir a caixa como um todo é que realmente tantos males vão ser libertos pela caixa que o mundo literalmente vai acabar, ou pelo menos o mundo como conhecemos, como os próprios personagens ali conhecem, vai acabar. Eu acho que poderia ser um pouco dessa luta contra o tempo ali, que seria interessante de ser colocado, e a gente encurta muito toda essa lore, todo esse contexto para que seja mais fácil do leitor entender. Então você tem uma caixa que está sendo aberta aos poucos e ela está liberando demônios, e a gente tem que impedir que essa caixa seja aberta completamente. Olha como em uma frase, uma linha, ali eu consigo já resumir toda a ideia
do que vai ter que ser feito na história. E aí, claro, entra todos aqueles pontos de desenvolvimento de personagem, etc. São vários personagens, não dá para desenvolver todo mundo. Alguns podem ser sacrificados na história, etc, para mostrar a periculosidade da missão, mas aí a gente foca em 1, 2 ou 3 ali para ter uma história um pouco mais tchan, um pouco mais de desenvolvimento. E eu focaria em um, que seria talvez o que estaria realmente mais próximo da caixa, que poderia de fato ir enfrentar o vilão final, o desafio final ali pessoalmente, talvez sozinho, talvez se juntando com algum outro pesquisador que tenha conseguido ir até lá, enquanto os outros ajudam da sua própria forma, onde quer que eles estejam. Seria interessante também um lance de tipo, a gente precisa conter alguma coisa aqui porque isso ajudaria a esse caos e tal, algo assim, né? No lance de ritual poderia ter alguma coisa a ver aí com outros pontos da Terra para se aproveitar dessa questão de terem vários pesquisadores espalhados pelo mundo. Eu acho que seria interessante manter eles espalhados pelo mundo e focar em o que cada um poderia fazer e queria ajudar nessa missão final. E essas foram as sinopses de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado aí a ter mais ideias, ou desenvolver as suas ideias para fazer o seu próprio mangá. Lembrando, cara, quer economizar aí nas suas compras, quer comprar seus materiais de desenho pagando mais barato, tendo um pouco de dinheiro de volta e quer ajudar aqui o canal, se inscreve, se cadastra aqui na Cuponomia. A gente precisa de uns 50 cadastros aí pra gente continuar fechando essa parceria, o que ajuda demais a gente a continuar com os vídeos aqui. Então, muito obrigado aí pra quem se cadastrar aqui, porque tá me ajudando demais. Deixa seu like aqui embaixo também pra dar mais uma força pro canal aí. Tô pedindo muitas forças, mas a gente precisa, e, novamente, obrigado pra você que chegou até aqui. Eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!